Fala galera, Luiz Fernando Roquete aqui, canal lfr.ia, conteúdo completamente off-topic aí, mas para quem viu eu participei, para quem não viu veja, né? Eu participei recentemente do quadro Quem Quer Ser o Milionário lá do Domingão com o Hulk, foi uma experiência absolutamente incrível. Então antes de te contar isso aí, ó, curte, pô, compartilha, ativa o sininho, principalmente comenta, engaja, xinga, briga, reclama, elogia, né? Também é bom, mas enfim, participa, tá? Hoje eu quero contar pra vocês um pouco dessa história aí. Eu vou contar long story short aqui, né? Desde o começo até o final, mas a minha esposa me inscreveu nesse programa foi 1 ano e 7 meses quase antes da minha participação, tá? E eu sempre gostei muito desse tipo de jogo, eu sempre gostei muito de perfil, eu sempre gostei de jogo de quiz, sabe? Eu sempre ficava jogando aquele... Quem é da minha época vai lembrar, tinha aquele CDzinho do Show do Milhão que você comprava e vinha a revistinha com joguinho assim de CD, cara. Eu ficava jogando aquilo, jogando. E sei lá, eu sempre fui um cara muito curioso, sempre gostei muito de conteúdos gerais assim, né? Principalmente cultura geral e história. História é geografia, geopolítica, acaba por a gente se interessar por tantas coisas ali, né? Filosofia, física. Igual eles me perguntaram, né? Assim, você gosta de física e tal? Eu falei, cara, eu gosto da história da física, né? Não é que eu entendo de física, obviamente que não, mas eu gosto da história da física. Então, em primeiro lugar, é isso. E daí minha esposa me inscreveu lá para participar do programa e os caras me ligaram, lua de mel, cara. Eu tava no Time Out Market, lá na Cidade do Cabo, tomando chopp, e eles me ligam e falam assim, Luiz, tudo bem? Aqui é do Domingão com o Hulk, você pode responder umas perguntas. Eu olhei para ela assim, ela falou, atende. Aí eu já meio que entendi. E aí os caras, ó, bate pronto, viu? Sem tempo para pensar, quero ver como é que você vai se desempenhar. Não tem muito assunto, vai ser de tudo que você imaginar. E foi, cara, pá. Dali pra cá eles vão falar, olha, se a gente não ligar de novo é porque você não passou, enfim, segue tua vida. Se a gente entrar em contato de novo é porque você foi passando. Não sabemos quantas fases, não sabemos quanto tempo. O prazo médio aí é de mais ou menos 1 ano, tá? Falei, pô, beleza, vamos lá. E daí fui. Entrava em contato, aí ficava aquele negócio, sumia, e aí desapareciam. E, cara, eu fiquei aquele tempo todo, aquele ato ali meio angustiante. E também confesso que, né, tanta coisa aconteceu nesse período, principalmente na minha vida, cara. Eu vendi a minha empresa, graças a Deus. Eu tive uma filha linda, maravilhosa. Eu tinha acabado de voltar de lua de mel. Então, assim, foi um período muito bom, assim, sabe, mágico da minha vida, e que as coisas acabaram que passaram rápidas. E eu fui levando isso com muita curtição, sabe? Obviamente, né, levando a sério, tá, pessoal? Mas eu digo no seguinte sentido, aproveitando e curtindo, tá, cada fase ali. E daí eu não posso dar muito detalhe aqui, acho que eu não sei nem até que nível que eu posso entrar de detalhismo aqui, mas eu vou tentar ser superficial, mas dando para vocês o principal do negócio. E eu tive, dentre provas e etc., eu tive uma dissertação oral que demorou quase 4 horas ali, cara, sobre temas mais variados e imagináveis. E o que me chamou muita atenção é o quão sério e profundo é o processo seletivo, tá? Esses caras, eles entendem muito sobre gente, ser humano, tá? Eles deixam isso muito claro lá quando a gente chega, eles falam, olha, cada um de vocês aqui tem um carisma. Nós somos especialistas em pensar isso. Tem um cara que é o carismático porque fala demais, tem um cara que é engraçado, tem um cara que é introvertido, tem um cara que tem a história ali um pouco mais triste, enfim, tem de tudo. Mas realmente cada um tem o seu carisma aqui e é isso que vocês estão fazendo aqui. E eles são, assim, eu já vi e participei de muito processo seletivo, né? Já fiz muito processo seletivo, participar como participante realmente pouco, mas eu já vi realmente processo seletivo de grandes empresas e assim, o processo seletivo da Globo para esse quadro é de dar inveja nas grandes empresas, tá? Os caras realmente tiram um raio-x da sua vida, assim, é um nível de critério muito alto, entrevista com psicólogo, PPP, papapá. Bom, entre indas e vindas, eles me chamaram em novembro de 2025, falando, olha, né, você passou para a última fase, vem para a Globo, e aí você pode ou não gravar. Então, assim, até o momento, até você ir pro Projac, você pode ou não jogar, sabe? Vão mais pessoas, também não posso dizer o número aqui talvez, mas vão mais pessoas, né, como se fosse um banco de reservas ali, para aqueles 6 que estão no palco, sabe? Então sempre ficam 6 do palco. O que joga mais rápido, aquela primeira pergunta que é fácil ali, mas obviamente é para ser mais veloz, é quem vai jogar, é quem vai responder as perguntas junto do Luciano Huck. Então um joga, 5 ficam no púlpito, e aí tem a galera que fica de fora, meio que no banco de reserva, que vai enchendo, o cara joga e sai, alguém do banco de reserva vem e ocupa aquele lugar. Pode ser que você vá para a Globo e não surja a oportunidade de você jogar. Então pode ser que você volte, vai de novo para a Globo, volte para casa, vá de novo para a Globo, não sei quantas vezes acontece isso, e pode ser que você nem jogue. Então eles me ligaram em novembro e falaram, olha, vem para cá,
que você vai ficar aqui nesse banco de reservas, tá? Não é esse o nome, tá? Mas enfim. E eu falei, cara, não posso. A minha filha vai nascer, tá para nascer entre novembro e dezembro. Ela nasceu no dia 1º de dezembro. Eu falei, não tem condição. Então, eles falaram, olha, infelizmente, então não tem o que a gente fazer, e etc. Eu falei, tudo bem, né? Fazer o quê? Vou ter uma boa história para contar, né? Mais uma boa história para contar. E aí, beleza, eu tinha até esquecido disso. E aí, em fevereiro, eles me ligam de volta e falam assim, Luiz, tudo bem? Cara, queremos você aqui, pá, vem para cá. E aí fui e joguei. Então, eu fui para gravar. A nossa gravação ia ter ali 3 a 4 dias, né? Acho que 3 dias, tá? Terça, quarta e quinta. Eu fui para ficar a terça, a quarta e a quinta, só que eu tava com super pressa de voltar. Minha filha tava recém-nascida, né? Tinha 2 meses, como eu falei diversas vezes ali. E eu tava louco para jogar, e não só por isso, pô, tem que trabalhar, enfim, diversas coisas. E aí eu tava doido para antecipar aquilo ali. Eu queria jogar, eu queria voltar para casa, cara. Eu queria, enfim, ver minha filha, eu queria voltar pro meu trabalho, pra minha rotina. E eu falei, eu vou jogar, você quer saber? Eu vou jogar. Bom, no primeiro dia que eu cheguei, eu assisti os jogos da Bárbara, que foi uma menina incrível que jogou, ela passou em primeiro lugar na UERJ para direito, depois foi jogar, depois passou para direito também na UFRJ. Ela, enfim, tem uma história super legal, né? Super triste, mas super legal de superação. O pai dela chamava Jorge, faleceu no dia de São Jorge, era devoto de São Jorge, enfim, uma coisa muito, muito bonita assim de ver. Ela jogou, mandou bem pra caramba, só com 150 mil, e confesso assim, o jogo dela me assustou. Cara, eu falei, é muito difícil assim o nível. Eu já conhecia o programa, mas acho que ali a ficha cai. Eu falei, nossa, isso aqui é muito difícil. Minha mãe do meu lado lá, ela não me incentivou muito nesse ponto, não, falando tipo assim, olha, calma, né, tentando ajudar, mas ó, calma, às vezes, né, 30 mil tá bom, 20 mil, até 5 mil, às vezes tá bom, vem, joga o seu jogo, etc. E aí eu já comecei a ficar mais preocupado. Logo depois veio o Luiz, meu conterrâneo lá do Maranhão, que fez mestrado aqui coincidentemente aqui no UFMG, não que eu tenha feito mestrado lá, mas porque eu também sou daqui. E daí o cara foi fazer doutorado na China, enfim, puta crânio também, e história legal. O jogo dele é absurdo, o cara acertou na vírgula, tá? Qual é a chance, né, de você acertar com uma aposta simples de 6 números, né, de 6 dígitos, a Mega Sena. Na Mega Sena o cara sabia, perguntaram, como é que você sabia disso? Ele falou, meu avô era viciado em Mega Sena e tem atrás do bilhete, então eu sabia e tal. Enfim, muitas histórias legais. E assim, eu não fazia ideia dessa resposta, até falei, puta, tem atrás do bilhete, mas acho que eu nunca nem vi um bilhete de Mega Sena. Então assim, são várias histórias, e aí você começa a ficar preocupado ali, tá? E aí eu comecei a ficar preocupado. E eu pensei, eu falei assim, você quer saber? Eu vou pro jogo. Já virei, né, todos os dias quando a gente chega, de novo, o negócio é super sério, assim, quando a gente chega, tem uma produção, reúne com a gente, conversa, passa o briefing daquele dia mesmo, como é que vai ser o dia a dia da gravação, o horário, papapá, passa umas dicas ali do jogo. Dicas no seguinte sentido, né, dinâmica, como é que vai ser, como é que não vai ser, né, se você sabe usar ajuda ou se você não sabe, enfim, tem gente que vai lá e não conhece o jogo, tá? Eu te falo que eu era um dos que achava que conhecia e não conhecia, eu fui salvo pelo gongo. Teve um cara lá, de novo, ele não participou ainda, não sei se eu posso falar o nome dele, mas ele vai se identificar aqui super, e ele me salvou, porque ele virou pra mim e falou assim, cara, você conhece o jogo? Você assiste todos os programas? E eu falei assim, cara, eu não assisto. Eu vejo todos, mas eu assisto no YouTube, então eu vou pulando ali, eu só vejo as perguntas. Ele falou, cara, a dinâmica é essa. E ele me deu uma aula assim, sobre as ajudas, como é que usa as ajudas. E você tem que usar as ajudas muito bem, a estratégia das ajudas é fundamental, não é só jogar, não é só saber. Isso foi crucial pra mim, sabe? Eu lembrei demais dele quando eu joguei ali com as ajudas e etc. E eu acho que, modéstia à parte, mandei bem nas ajudas. Apesar de que uma, né, a Luciana, a Vitória sabia a resposta. Pra quem assistiu, foi aquela do cinema, né? Quando foi lançado o primeiro filme brasileiro, 1919, 18, 17, enfim, ela sabia. E aí, bom, voltando aqui, né, nesse dia eu falei assim, cara, eu vou mostrar que eu quero jogar. Eu cheguei na reunião, sentei lá no fundo, fiquei na minha, e aí eles perguntaram assim, olha, quem tá com vontade de jogar, sabe? Meio que uma pesquisa de opinião. Antes dele acabar de falar assim, eu já falei, ele vai perguntar, eu vou levantar a mão lá em cima. Nem acabou, eu já levantei a mão lá no alto, falei, ó, eu quero jogar. Minha mãe horrorizou assim, né? Falou, como assim? Eu falei, não, eu quero jogar, vamos resolver isso, vamos embora, seja o que Deus quiser, vamos embora pra casa. E aí fui pro púlpito, né? Quando você fala, eu quero jogar, você vai pro púlpito. Ele falou, ó, gostei, tá? Você vai pro púlpito. E aí, quando você vai pro púlpito, a galera toda que tá no palco, eles querem te conhecer mais a fundo, apesar que todo mundo se conhece ali.
A galera é muito unida, super se ajuda, todo mundo se ajudando, a galera fica estudando, né? Você não pode entrar com o celular nem nada, tudo muito sério, você lacra o celular, pp. Mas enfim, todo mundo se ajudando, galera com caderno, a moda antiga, old school mesmo, e perguntando, qual que é a terceira maior montanha do mundo, qual que é o oitavo maior país do mundo, qual que é o quinto maior país com maior população do mundo, umas coisas assim. Você fica tem até que abstrair um pouco, senão você fica com a cabeça ruim, o HD enche, explode e dá tilt. Mas aí eu tava conversando ali com a galera querendo saber, porque quando você vai pro palco, pode ser que você tenha um conhecimento muito específico de algo e eles, né, sabendo disso, vão te utilizar numa resposta. Teve até recentemente aí o médico imunologista, sabia muito, manjava demais, e ele salvou alguém, né, numa pergunta, porque caiu alguma pergunta sobre vírus, infecção, alguma coisa assim, e aí o cara sabia que tinha um médico-infectologista ali, né, imunologista, não sei, no púlpito e já, vou chamar o púlpito, chamou o cara e o cara, tem certeza que é essa, pum. Então assim, violento, tá? Bom, beleza, e aí a gente vai pro palco, vai gravar, chega o Luciano Huck lá, o cara super... Você vê que o cara realmente sabe o que tá fazendo ali, viu? Manja muito, tem uma eloquência ali, uma presença, assim, o cara te deixa em casa. A gente tem pouquíssimo contato com ele, pelo menos eu tive, né, nessas gravações, não sei como é que é o resto, mas o cara chega e falou, galera, beleza, bom jogo, boa sorte, ppp, papapá, vamos lá, começa a gravar, o cara tem a manha. E aí veio, né, e o resto é história, aí assistam aí, mas já cai a primeira pergunta para mim lá no púlpito, né, que era para ordenar na velocidade ali qual que é, né, quais são, ordene os utensílios, né, as ferramentas de acordo com os esportes e tal. E aí eu fui mais rápido e fui pro jogo, e assistam, que aí tá muito legal. Bom, se você curtiu aí, se você quer mais histórias como essa aí, curte, compartilhe, ativa o sininho, conteúdo off-topic aí, mas acho que vocês vão curtir.